Olá pessoal, eu sou Frank Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E hoje eu vou falar um pouquinho de Karl Marx. Eu pretendo falar a biografia dele e vai levar no mínimo uns 2 ou 3 capítulos, até porque é uma vasta biografia. Me incomoda muito, né, quando eu recebo críticas no meu canal dizendo que Karl Marx era vagabundo, que ele deixou os filhos morrer de fome, né, que ele nunca produziu nada, né, como se produção filosófica não fosse, né, trabalho. Karl Marx, ele durante a vida dele, ele chegou a escrever 3 livros em um ano só, que são esses: A Questão Judaica, né, quando ele briga com Bruno Bauer, né, que Bruno Bauer diz que os judeus tinham que abrir mão da sua fé para poder ter acesso ao Estado, e Marx dizia que o Estado tinha que ser laico, né, e as pessoas tinham que ter acesso ao Estado, que era dominado pelo protestantismo alemão. Né? O pai de Karl Marx, inclusive, teve que se converter ao cristianismo para poder ter acesso ao Estado, né? Porque era dominado pelo protestantismo, né? Desde a revolução do rompimento de Martinho Lutero com a Igreja Católica em 1517. Né? Ele escreveu Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Em um ano ele escreveu A Questão Judaica, Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, né? E o livro que leva ele a ser criminalizado é Os Despossuídos. Né? É uma série de artigos que ele faz, né, no começo dos anos 40, na Gazeta Renana, né, quando ele comprou uma briga da classe dos pobres que recolhiam lenha para se aquecer, né, e a burguesia queria impor taxas e considerar roubo de madeira. Né? Marx dizia que a burguesia já explorava demais a classe trabalhadora. A partir daí a Gazeta Renana foi fechada, ele foi perseguido na Prússia, né, e começou a percorrer a Europa, né, sempre perseguido, teve a cidadania cassada, nunca mais teve cidadania em lugar nenhum e morreu como refugiado na Inglaterra. Né? Ele nasceu no dia 18 de maio de 1808, né, na Prússia. Filho de advogado, pragmático, e optou em abrir mão da religião para poder trabalhar. O Marx, né, recentemente, Paula Marisa, eu tenho a coleção quase completa do Marx. Paula Marisa, de um canal aí de extrema direita, ela falou que o Marx era satanista baseado num livro chamado Olanem. Né? Esse livro aqui, Escritos Ficcionais, né, que o Marx escreveu com 17 anos. Né? Ela falou que Marx fazia apologia a Satanás. Eu li o livro todo, não tem nem a palavra Satanás aqui, né? Para ver como eles são imorais. Né? Olanem é um livro do jovem Marx. Né? Os Despossuídos vai causar a perseguição dele na Europa. Né? Ele vai ser responsável, né? Na crítica da filosofia do direito de Hegel, está a famosa frase que os cristãos, né, abominam, que Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo. E ele se baseia no quê? Né? Desde Martinho Lutero, né, aliás, desde do Concílio de Nicéia em 325, né, convocado pelo imperador Constantino, que viu que o cristianismo estava crescendo em relação às religiões romanas, e resolveu colocar o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. Influenciado inclusive pela sua mãe, Helena, que foi responsável pela construção da Igreja da Natividade e da Igreja do Santo Sepulcro, né, que havia sido destruída, e graças a ela se tem referência da história de Jesus em Jerusalém.
A partir daí, a Igreja Católica, que era perseguida, né? Rosa Luxemburgo, que foi assassinada, né? Rosa Luxemburgo, ela escreveu um livro, né? É uma das maiores intelectuais da Alemanha. Ela foi morta nos anos 20. Ela escreveu um livro sobre o socialismo cristão. Por quê? Porque até 325, né, as injustiças sociais eram combatidas em nome de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo, né, criticava, né, as injustiças sociais. E a partir do Concílio de Nicéia, né, os cristãos começam a ter poder e passam a ser os perseguidores. A Igreja Católica passa a ser perseguidora, acumuladora de riqueza, né? E essa semana eu fiz uma crítica ao Rodrigo Constantino, que diz que a família de bem é conservadora, né? O conservadorismo, né, anacronicamente falando, é um modo de pensamento, né, que tenta conservar a ordem do jeito que está, né? Ou seja, não há mudança, não há ascensão social, né? A dominação continua pelas classes dominantes, né? E quando as pessoas tentam reagir, o conservadorismo se torna reacionário. Ele reage e mata, né? Caifás reagiu contra Jesus, que foi acusado de subversão e por isso morreu na cruz. Né? O conservadorismo, durante toda a história da humanidade, ele foi responsável por uma série de genocídios, né? As cruzadas, a Inquisição, né? O Rodrigo Constantino, ele costuma, da Jovem Pan, né? Ele costuma dizer que o comunismo matou milhões. Né? Os relatórios que estão sendo abertos agora na Rússia, né, mostram que os campos de trabalhos forçados era para a burguesia que se recusava a dividir, né, o ganho com a classe trabalhadora, né, depois da Revolução Russa. Eles exploravam e depois não aceitavam, né, perder capital para melhorar a vida da classe trabalhadora. Alguns crimes praticados pelos conservadores. Né? O Destino Manifesto dos Estados Unidos, né, que os puritanos calvinistas do sul dos Estados Unidos inventaram, dizia que eles eram um povo abençoado por Deus e, portanto, né, eles tinham direito a construir uma grande nação. Sobre esse pretexto, né, com a lei de incentivo à propriedade no Oeste, eles começaram a marchar para o Oeste de 1837 a 1845, mataram 18 milhões de indígenas, 95% da população indígena, né, porque eles achavam que eles eram a raça inferior e, portanto, eles tinham direito à terra. Na guerra contra o México, em 1848, eles roubaram metade do México. Metade. Né? Sob o pretexto da América para os americanos. Né? A escravidão, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, era baseada no conservadorismo que dizia que o negro era um povo amaldiçoado. Ainda hoje, né, líderes religiosos do Brasil dizem que o continente africano é amaldiçoado porque são descendentes de Cã, né? O filho amaldiçoado de Moisés. Por isso que passam tanta fome, passa miséria, né? Porque eles são dogmáticos religiosos, né? Não se informam e recentemente eu vi o Marcos Feliciano dizer isso no meio de cientistas, antropólogos, sociólogos, historiadores, e aí eles lembraram, né? Porque o continente africano ele vem sendo invadido desde o século XVI. Né? O povo foi escravizado. Tem um filme chamado 12 anos de escravidão, que os americanos, né, liam a Bíblia e dizia: Jesus diz que o negro que não colher tantas sacas de café
deverá levar 50 chibatadas. Os negros não sabiam ler e eles exploravam os negros, né? Foram os conservadores que exploraram. Os conservadores do Brasil, né, foram responsáveis pela exterminação quase total dos índios. Os índios só não foram dizimados, completamente extintos, porque a família Vilas Boas, na década de 70, criou o Parque Nacional de Xingu, né, porque eles foram praticamente todos exterminados, né, por obra, né, com apoio da Igreja Católica. Em 1897, né, Antônio Conselheiro criou a cidade de Canudos, né, e os nordestinos passavam muita fome, seca, né, e Antônio Conselheiro construiu uma cidade, né, Canudos, na Serra da Barriga, que tudo que produzia era repartido em igualdade, né. O povo começou a migrar para lá. A cidade de Canudos já chegou um tempo que tinha mais população do que Salvador, né? E isso gerou, né, uma revolta da Igreja Católica, que era aliada, né, dos coronéis, e acusaram de herege Antônio Conselheiro. Então Marx chama a religião como ópio do povo, porque a religião sempre esteve do lado do poder. Né? Os puritanos apoiaram a Revolução Industrial, a expulsão dos camponeses das terras, né? A Igreja Católica explorava o trabalhador antes da Revolução Francesa, e depois da Revolução Francesa se aliaram à burguesia para dominar a classe trabalhadora, né? E aqui, né, quando apoiaram a revolta de Canudos, né, o exército invadiu Canudos e matou 25 mil brasileiros em um dia. Arrancaram cabeça, degolaram, estupraram e botaram fogo no dia seguinte para a cidade sumir do mapa, né? Por quê? Porque os coronéis começaram a perder escravos e a igreja começou a perder dízimo, que não existe sustentação bíblica para a cobrança de dízimos, né? Voltando a Marx. Marx vai encontrar com Friedrich Engels em 1843. E aí vão formar uma parceria para o resto da vida. Esse livro, A Situação da Classe Trabalhadora da Inglaterra, vai inspirar Marx, assim como esboço econômico, esboço da economia política, né, que vai inspirar Marx a escrever O Capital, crítica da economia política. Né? A situação da classe trabalhadora, Engels escreve como se fosse hoje. Né? Ele chega à conclusão, o Engels é filho de burgueses, né? O pai dele é dono de empresa de tecelagem, né? Mas Engels opta em defender a classe trabalhadora. Ele fica 21 meses avaliando a situação dos guetos, né, de Londres. Né? Não existia água encanada, não existia esgoto, tratamento de esgoto, as pessoas tomavam água de esgoto, né? Os filhos da classe trabalhadora não tinham direito a assistência médica nenhuma, crianças começavam a trabalhar aos 2 anos de idade, né? Eram exploradas pelos burgueses, pelos industriais, né? E Engels chega à conclusão que o burguês é o ser humano mais desonesto. O único objetivo dele é ganhar dinheiro e a única preocupação é perder. Né? E ao trabalhador explorado, ele diz que eles tinham 3 opções. Ou se suicidar rapidamente, ou morrer de fome lentamente, ou partir para o mundo do crime. Né? E o que aconteceu? Em 10 anos, a população carcerária da Inglaterra aumentou de 4 para 40 mil pessoas. Né? Angela Davis vai dizer que todo preso do mundo pobre é um preso político. Por quê? Foi negado o direito de cidadania para ele, que levou para o sistema penitenciário. Né? Esse livro é uma denúncia que Eric Hobsbawm, né, recebe com a republicação dele como um clássico, né, que desmonta a burguesia, né, Eric Hobsbawm. Também, né, Marx, esse livro aqui, A Questão Judaica,
Ele vai dizer que as ideias de todos os tempos são ideias da classe dominante. Né? Por exemplo, as pessoas ainda acreditam, né, que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foram os aliados. E, na verdade, foram os russos. Né? A maior invasão militar da história da humanidade foi a Operação Barbarossa, em 1841, na Rússia. E duas batalhas foram fundamentais para começar a derrubar o exército de Hitler. Né? A Batalha do Volga, em 1942, e a Batalha de Stalingrado, com 80% do exército alemão dentro da Rússia. Né? E aí os russos começaram a derrubar o exército alemão, né? E empurrá-los de volta para a Alemanha. Quando os aliados desembarcaram em 1944, no dia D, em julho, né, os russos já estavam em Berlim, já haviam libertado os judeus de Auschwitz. Né? No entanto, os judeus são aliados dos norte-americanos, né? Um povo bem grave. Né? E Hitler já tinha se isolado no bunker, né? E já sabia que a guerra estava perdida. Né? Se fala muito do massacre judeu, mas a ideia dos meios de comunicação conseguem disfarçar, né? E não falam que a maior perda da Segunda Guerra Mundial foi do exército russo. 20 milhões de soldados morreram. Né? Por quê? Porque os ingleses não queriam se aliar aos comunistas, os norte-americanos também não. Né? A ideia é que os dois se explodissem, né? Mas graças ao exército russo, o Hitler perdeu a Segunda Guerra Mundial. Né? Está em Erich Hobsbawm. Né? O Manifesto Comunista, né, de 1848 é o manifesto que dá sustentação à formação do Partido Comunista no mundo. Né? Ele tem apenas 30 páginas. As pessoas criticam Karl Marx e deveriam ler o Manifesto Comunista. Marx está falando aqui, né, que desde da Roma Antiga, né, há um conflito de classes do rico e o pobre, né, se confrontando, e o rico sempre explorando o pobre. E ele pede 10 pontos para resolver a situação da classe trabalhadora, né, e pede para se unir, para só unido eles conseguiriam derrubar a burguesia, né, através da revolução do proletariado. E aí as pessoas falam, mas revolução, né? Esses Constantinos da vida, né, que não sabem nem o que é comunismo, né? Mas a burguesia tomou conta do poder pela revolução que derrubou a aristocracia francesa. Né? Usou a classe trabalhadora como massa de manobra, que era explorada, e depois fechou a porta para a classe trabalhadora que fez a Revolução de 1848, né? Que foi dizimada pelo exército francês, porque a burguesia não abria mão de direitos para a classe trabalhadora. Karl Marx vai ficar muito indignado e vai escrever o 18 Brumário, né? Que é um clássico, que inclusive eu vou dar uma palestra hoje sobre ele, né, o 18 Brumário do Luiz Bonaparte. Foi pedido para ele avaliar a situação política da França. Por quê? Havia acontecido a Revolução de 1848, que a polícia dizimou, né, essas manifestações, matou muitos trabalhadores. Né? No entanto, né, Luiz Bonaparte, representante da burguesia, foi eleito pela classe trabalhadora e Marx não entendia. E esse fenômeno se repete até hoje. Né? Vê o Congresso Brasileiro. O Congresso Brasileiro, a maioria é ruralista, pastores evangélicos, empresários, né? Que o povo elege. O povo não tem consciência de classe. Né? Através de Marx, né, Karl Marx faz um corte epistemológico na história, né, e a partir de 1864 ele é secretário da Primeira Internacional Sindical,
onde começa a luta da classe trabalhadora pela conquista de direitos trabalhistas, pela luta pela melhoria de qualidade da classe trabalhadora. Thomas Piketty, né? Eu tenho o Thomas Piketty aqui, o Capital. Thomas Piketty escreveu há poucos anos atrás livro, O Capital, né? Que foi elogiado pelos europeus. Por quê? Ele fez uma avaliação de 200 anos, né, da história da Revolução Industrial na Europa, né, através de documentos oficiais, e ao contrário do que dizem os capitalistas, e aqui vai uma dica, né, o capitalismo foi inventado pelos protestantes, né, Max Weber vai dizer isso em Ética Protestante e Espírito Capitalista, né, os liberais, né, vão dizer que o capitalismo reduz as desigualdades. Thomas Piketty avalia 200 anos de documentos históricos e chega à conclusão que só houve aumento na concentração de riqueza e empobrecimento da classe trabalhadora. Para você ter ideia, 29 homens no mundo possuem mais patrimônio do que 3,6 bilhões de habitantes. Né? Os ricos, na crise, né, do neoliberalismo, Karl Marx disse que eles aproveitam para explorar a classe trabalhadora. Milton Friedman, né, neoliberal, que muito jovem defende neoliberalismo, Milton Friedman, ele propôs, né, nos anos 70, nos Estados Unidos, no governo Ronald Reagan, que o Estado deveria enfraquecer os sindicatos, né? Que deveria acabar com o estado de bem-estar social, que deveria retirar direitos da classe trabalhadora para aumentar lucro dos empresários, porque eles estavam insatisfeitos com a riqueza que tinham, né? Que o governo deveria convencer os empresários a criar um exército de desempregados. Por quê? Marx já dizia na Revolução Industrial, né, o exército de desempregados serve para enfraquecer as negociações com os sindicatos e a classe trabalhadora. Né? O neoliberalismo, eu já falei em outro vídeo, né, ele usa o individualismo para desagregar a classe trabalhadora, porque ele sabe que o trabalhador unido consegue conquistas sociais. Né? Karl Marx disse que a riqueza é gerada pelo trabalho. Ninguém fica rico se não for através do trabalho da classe trabalhadora. Né? Eu falei outro dia, um exemplo é o Luciano Hang, né? Que triplicou o patrimônio, no entanto, o trabalhador dele continuou pobre. Marx chama isso de mais-valia. Né? Por quê? Porque o rico só fica bilionário quando ele explora a classe trabalhadora. Né? Por isso que eles fizeram campanha, né, para que a economia não parasse. Por quê? Eles são adoradores do Deus Dinheiro. Né? Não sei se vocês viram na CPI, Carlos Wizard, que falsificou dados de uma cidade, Porto Feliz, dizendo que a cloroquina não tinha deixado morrer nenhuma pessoa, e morreram mais de 30 pessoas em Porto Feliz, e ele fala que quem morreu foi apenas 5 pessoas que ficaram em casa. Né? E ele covardemente, né? Inclusive eu vou ver se eu anexo a lista das empresas que ele possui. Ele covardemente foi à CPI e se reservou o direito de ficar calado. Disse que estava nos Estados Unidos visitando a filha dele, que estava numa gravidez de risco. No entanto, ele não se preocupou com a classe trabalhadora e fez campanha na internet para acabar com o isolamento social, né, e expor os trabalhadores à Covid-19. Não é à toa, né, com a ajuda do governo Bolsonaro, que o país responde por 33% do número de mortes do mundo. Só para concluir, né, Marx vai dizer que é o ópio do povo, porque a religião ela entorpece, né, a mente do ser humano oprimido. Né? Como, por exemplo, né, o cara consegue um emprego, ele vai para a igreja e o pastor diz para ele: foi Jesus que te deu. Né?
E Nelson Mandela diz uma coisa: toda ação humana que o homem fez, cabe ao homem desfazer ou melhorar, né? Toda conquista social é uma obra humana, né? Não é uma obra divina, né? Vocês vejam, por exemplo, o apóstolo Valdomiro, que criou o feijão mágico lá, que combatia a Covid, o irmão dele morreu, né? Romildo Soares, R.R. Soares, né? Que diz que a oração protegeria as pessoas do coronavírus, está no Copador, entubado, né? O Copador custa R$80 mil por dia, em nome de Jesus, né? E essas pessoas, né? O Silas Malafaia é outro, né? Que diz que defende valores burgueses, que são os mesmos valores de Caifás, né? Eu vou voltar a falar de um dos maiores criminosos do Evangelho, desses grandes pastores, que é o Magno Malta, né? Que essa semana se manifestou, né, para defender o Daniel Silveira, né? Ele acha que é liberdade de expressão o Daniel Silveira ameaçar de bater no Alexandre de Moraes, né, chamar de bundão, ofender os filhos dos ministros da corte, né, ameaçar de AI-5, né, dizer que eles são tudo bunda mole, né, ameaçar parlamentares, né, ameaçar, né, os movimentos antifascistas, né? Inclusive ele grava um vídeo que ele fala, né? Vocês tomem cuidado que tem muito policial que gostaria de dar um tiro na testa de um de vocês. Invade escolas e acusa de doutrinação. Engraçado, né? Que os pastores praticam doutrinação e dizem que são os professores que praticam. Qual é o medo deles? Por que eles demonizam Paulo Freire? Porque Paulo Freire prega uma educação como Sócrates pregava, que cria uma capacidade crítica e reflexiva na mente do povo pobre, né? E uma vez pensando, refletindo, percebendo, não cai na lábia desses dominadores, né? Vai procurar a sua cidadania. Isso é uma defesa não de Paulo Freire só, é de Gramsci, é de Sócrates, é de Edgar Morin, né? Porque a educação serve para libertar o ser humano das amarras do poder, né? O livro As 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, né, do David Harvey, né? Ele fala, na página 163, que desde a Revolução Industrial, a burguesia defendia a educação só o direito de ler, escrever e fazer conta, né? Ensinar ciências humanas transformaria a classe trabalhadora perigosa e poderiam perceber a alienação que sofre para poder ser explorado, né? Coincidentemente, outro dia eu vi o Rodrigo Constantino dizer que não tinha que haver história, sociologia, filosofia para a classe trabalhadora e somente português, matemática para ensinar o trabalhador a dizer sim senhor e não senhor, né? Porque só assim eles conseguem dominar. A direita nunca chegou ao poder, ela só chega através de golpe e mentira, né? Se não tivessem derrubado Dilma Rousseff, o PT ficaria, né, por mais uns 30 anos no poder. Porque o povo estava vivendo bem, o país colocou o pobre no orçamento, né, e era um governo respeitado pelo mundo inteiro. Ok, pessoal? Outro dia eu volto para falar de outras obras de Karl Marx, né, para pregar uma justiça social para ele, né? Ele tem, atualmente, existe aproximadamente 50 livros de autoria dele e Frederic Engels, mas existe um projeto chamado Mega Marx II, que está sendo desenvolvido na Alemanha, recuperando escritos de Karl Marx, que pode levar a produção literária dele a 114 livros, né? Karl Marx perdeu 5 filhos para a pobreza, né? Quem ia dar emprego para Karl Marx? Um cara que lutava para defender a classe trabalhadora, né? Ele foi socorrido muitas vezes, né,
por Friedrich Engels, né, que assinava artigos em nome dele, né. A partir de 1864, quando o pai de Engels morreu, ele vendeu o patrimônio da família e deu uma parte para Karl Marx conseguir viver em tranquilidade. Marx perdeu 5 filhos. Marx tinha problema de gota, neuropatia, reumatismo, dores, problemas de fígado e de pulmão. Perdeu a esposa também, né? E mesmo assim conseguiu produzir tanta produção literária, né? Considerado, Engels considerava ele uma das mentes mais brilhantes do mundo. Nunca conseguiu, né, um emprego nem na universidade, porque Bruno Bauer dizia que Marx seria impossível controlar pela genialidade que ele possuía. Engels dizia, nós somos inteligentes, mas Marx era genial, né? Então ele faz um corte epistemológico na história. E o Manifesto Comunista, para se ter uma ideia, é o manifesto, o documento político mais reproduzido e mais lido no mundo de todos os tempos, né? No entanto, os brasileiros muitas vezes não leem, né? E as pessoas acusam Marx